dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e mais uma vez eu estou aqui para lermos juntos a palavra do Senhor. Espero que você esteja cada dia sendo abençoado. Comente aqui nos comentários como tem sido a sua experiência com essa leitura diária da palavra. Hoje é o nosso 36º dia. Que o Senhor possa abençoar você grandemente. Você chegou aqui no canal agora, lembre-se de se inscrever aqui e ativar o sininho para você estar sempre recebendo as notificações quando eu posto um vídeo novo no canal. E também lembre-se de curtir e comentar, tá? Semeie boa semente na vida de outras pessoas compartilhando esse vídeo. Então vamos começar a nossa leitura de hoje? Pai querido, Pai amado, abençoe, Senhor, mais esse dia que estamos aqui diante de Ti. Senhor Jesus Cristo, abençoe essa pessoa do outro lado da tela, que ela possa receber, Senhor, a Tua palavra. Espírito Santo do Senhor, traz-nos entendimento e discernimento, que possamos aprender não só a ler a Tua palavra, mas que também possamos interpretar, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que possamos cada dia mais estar próximos do Teu Espírito Santo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém! E a leitura de hoje, nosso 36º dia é Êxodo capítulo 21 ao versículo 22 ao capítulo 23, versículo 13. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá. Mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe foi imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe foi imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. E se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. E se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi de seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente. E também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escornador, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. As leis acerca da propriedade. Capítulo 22. Se alguém furtar o boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. E se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. E se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pagar os espinhos e abrasar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. E se alguém der prata ou objetos a seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda de seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida,
de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. E se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda de seu próximo, e o seu dono o aceitará, e o outro não restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará a seu dono. Porém, se não lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. As leis acerca da imoralidade e da idolatria. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-la, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só o Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. E vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele. Em que se deitaria? Serás, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias, os teus licores, não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás os teus bois das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, e aos cães a lançarei. O testemunho falso e a injustiça. Capítulo 23. Não dirás falso rumor, e não porás a tua mão com ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem nenhuma demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastará, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista, e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. O ano de descanso e o sábado. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possa comer os pobres do teu povo, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembrei, nem se ouça da vossa boca. Estudo de hoje, Êxodo capítulo 22, versículo 21. Os israelitas, equivocadamente, acreditavam que por Deus ser a favor deles, ele era contra qualquer outra nação. Este erro surgiu da crença de que Deus demonstrava favoritismo e que Israel, de alguma forma,
qualificou-se para receber o favor de Deus. Mas veja em Romanos capítulo 2, versículo 11. Pelo contrário, Deus queria abençoar o povo de Israel para que ele, por sua vez, fosse bênção a todos os povos. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Mas os israelitas ouviram somente a primeira parte, que Deus iria abençoá-los. Deus procurou dissipar esses mitos de favoritismo em Êxodo capítulo 22, versículo 21. A sua bênção capacitaria os israelitas, e Deus não queria que abusassem desse poder. O Senhor advertiu-os a não tratarem injustamente os estrangeiros, porque eles próprios haviam sido estrangeiros no Egito. Da mesma forma, Deus procurou proteger os escravos, em Êxodo capítulo 21, versículo 1 a 11. Viúvas e órfãos, em Êxodo capítulo 22, versículo 22 ao 24. O Altíssimo embasou essa proteção em empatia, levando os israelitas a lembrar-se das próprias experiências como escravos sem poder no Egito. Não é fácil entrar em um novo ambiente onde você se sente sozinho e fora de lugar. Há estrangeiros ao seu redor? Imigrantes? Novos alunos na escola? Pessoas em necessidade? Tenha empatia com as suas lutas. Da mesma forma, Deus tem abençoado sua vida. Você pode abençoar o próximo? Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 28. O sinal dos fins dos tempos. Capítulo 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser: Ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí sim ajuntarão os abutres. Estudo de Mateus, capítulo 24, versículo 9 ao 13.
Você pode não estar enfrentando uma intensa perseguição agora, mas cristãos de outras partes do mundo estão. Quando ouvir sobre os cristãos que sofrem por sua fé, ore por eles. Lembre-se de que eles são seus irmãos e irmãs em Cristo. A oração não é limitada por um espaço ou pela distância. Em vez disso, o Espírito transporta poder de um lugar para o outro, assim como Filipe foi transportado da estrada do deserto de Azoto, em Atos capítulo 8, versículo 39 e 40. Pergunte a Deus o que você pode fazer e como pode orar para ajudar os crentes perseguidos em suas tribulações. Da mesma forma, quando uma parte do corpo sofre, o corpo inteiro padece. Mas quando todas as partes se unem para aliviar o sofrimento, todo o corpo se beneficia. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Pense em inscrever-se em uma lista de oração pela igreja perseguida ao redor do mundo. Torne um hábito orar pelas pessoas em todas as situações. Orando os Salmos. Ore o Salmo 29 em referência e admiração ao grande poder de Deus. Salmo 29, versículo 1 ao 11. Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Capítulo 29. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnudas as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. E o Senhor abençoará o seu povo com paz. Provérbios capítulo 7, versículos 6 ao 23. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, e seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer e gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das suas palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente, ele a seguiu como um boi levado a matadouro, como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, filho meu, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é o caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. E eu espero você aqui amanhã. E lembre-se, vamos semear boas sementes. Tchau!